O mundo Linux, como a gente conhecia, estava prestes a acabar. E não, isso não é um exagero. Para milhões de usuários, em 2011, o ambiente gráfico que definiu uma geração de sistemas livres, o GNOME 2, estava morrendo. No seu lugar, surgiu um alienígena, uma mudança tão radical que rachou a comunidade. Criou filosofias e colocou as maiores distribuições do mundo numa encruzilhada. Ou se adaptavam a um futuro que não escolheram, ou apostavam tudo no seu próprio futuro. Algumas escolheram o caminho da ousadia, e essa decisão mudou o jogo para sempre. Para entendermos essa tempestade, a gente precisa voltar um pouco no tempo, na calmaria dos anos 2000. O GNOME 2 era mais que um desktop, ele era um padrão. Lançado no início dos anos 2000, ele afirmou a ideia de um Linux que funcionava, era estável e, mais importante, muito familiar. Tinha uma barra de tarefas abaixo, um menu com aplicações, locais e sistema no canto. E era muito intuitivo. Distros gigantes como Ubuntu, Fedora e o Debian usavam ele como padrão. Por quase uma década, ele foi a cara do Linux para a maior parte dos usuários. Mas a tecnologia não ficava parada. Em abril de 2011, o projeto GNOME lançou o GNOME 3, e foi um choque. Um ambiente novo que reinventava totalmente o desktop. Adeus barra de tarefas, adeus menu clássico. No lugar, veio o GNOME Shell. Agora o foco eram em atividades, uma tela que mostrava todas as suas janelas e áreas de trabalho. Não tinha um ícone de desktop, e até os botões de minimizar e maximizar foram arrancados do design inicial, numa tentativa de simplificar as coisas. A reação foi imediata e um tanto truculenta. Para muitos desenvolvedores, era uma visão moderna e limpa. Para uma boa parte da comunidade, era uma total bagunça, nas palavras do próprio criador do Linux, Linus Torvalds. Usuários antigos sentiram que sua produtividade foi jogada no lixo, desrespeitando anos de memória muscular. A briga foi tão grande que um grupo de desenvolvedores fez um fork do GNOME 2, o projeto Mage, só para manter a experiência clássica viva. Neste cenário de caos, as grandes distros que dependiam do GNOME se viam apertadas. O Ubuntu, que na época era o sistema Linux mais popular do mundo, já estava traçando seu próprio plano. Outras distros, como o Linux Mint, que construiu seu sucesso na facilidade do GNOME 2, viram sua identidade em risco. A resposta delas para essa crise não só definiu o futuro de cada uma, mas também criou algumas interfaces icônicas, e até infames, da história do software livre. No olho do furacão estava a Canonical, a empresa por trás do Ubuntu. A empresa não queria só seguir tendências, ela queria criá-las. A visão era audaciosa. O Ubuntu, que rodava em desktop, celulares, tablets e TVs, com uma mera interface que se adaptaria a qualquer tela. Para fazer isso, eles precisavam de um controle total. Isso significava construir sua própria interface. O nome dela é Unity. A Unity apareceu pela primeira vez em 2010, na versão do Ubuntu para netbooks. Mas, com o caos do GNOME 3, a Canonical decidiu apostar tudo. A partir do Ubuntu 11.04, o Unity virou a interface padrão, chutando para fora o GNOME. Ele era completamente diferente. Tinha uma barra vertical na esquerda, o Launcher, e uma barra no topo, que economizava espaço. A peça central era o Dash, uma busca poderosa que contava arquivos, apps e tudo mais. O Unity era ambicioso, talvez até à frente do seu tempo. As primeiras versões eram lentas, cheias de bugs e pesadas. A pior parte, sem dúvida, foi a integração com a Amazon, a Shopping Lens. Para Canonical, era uma forma de ganhar dinheiro. Para a comunidade, era um spyware, uma traição dos princípios do software livre. As críticas foram brutais. Apesar do ódio, a Canonical insistiu no Unity por 7 anos. Desenvolveu o Unity 8, uma versão reescrita do zero, em seu próprio servidor gráfico, o MIR, para tentar se livrar de dependências externas. Era uma aposta de tudo ou nada na convergência. Mas o sonho nunca virou realidade. O Ubuntu Phone foi um fracasso de mercado, e Unity 8 no desktop parecia um projeto que nunca acabava. O fim foi repentino. Em 2017, a Canonical jogou a toalha. Estava abandonando o Unity de vez. A empresa ia focar em áreas mais lucrativas, como nuvem e IoT. Manter um projeto tão caro e controverso não fazia mais sentido. A partir da versão 18.04, o Ubuntu voltaria para o GNOME. A saga do Unity foi uma das maiores histórias de coragem e desastre do mundo Linux. Mas o amor por parte da comunidade pelo Unity 7 foi tão forte que ele sobreviveu. Um projeto comunitário, hoje conhecido como Ubuntu Unity, manteve a interface viva, e se tornou um sabor do Ubuntu em 2022. E enquanto a Canonical lutava a sua guerra, o Linux Mint enfrentava uma crise de um jeito diferente. O Mint construiu seu sucesso com uma promessa simples: pegar o Ubuntu, que já era uma distro boa, e deixá-lo ainda mais fácil.
elegante para quem estava começando. Sua popularidade explodiu por ser a alternativa que simplesmente funciona. Quando o GNOME 3 e Unity apareceram, a equipe do Mint entrou em pânico. Adotar qualquer um dos dois seria atrair seus usuários. A primeira tentativa foi criar extensões para o GNOME 3. Elas forçavam a interface nova a parecer com a antiga, mas era uma gambiarra. Cada atualização, tudo podia quebrar. E então, eles decidiram criar sua própria interface. Em 2011, a equipe do Mint decidiu fazer um fork do GNOME 3, pegar o código-fonte da tecnologia nova e começar a transformá-lo em algo que eles queriam. O resultado foi o Cinnamon. A filosofia era o oposto do Unity, usar a tecnologia moderna do GNOME 3 para recriar a experiência de desktop tradicional, que todo mundo amava. Painel embaixo, menu iniciar, lista de janelas, rápido, bonito e acima de tudo familiar. O Cinnamon estreou no Linux Mint 13, em maio de 2012, e o sucesso foi absurdo. A comunidade respirou aliviada. Finalmente, alguém tinha entendido. E com o Cinnamon 2.0 em 2013, ele se tornou o ambiente de trabalho totalmente independente. Ao contrário do Unity, que dividiu a comunidade, o Cinnamon foi aclamado por quase todos. Ele era bonito, personalizável e estável. Para muitos, o Linux Mint com Cinnamon se tornou o verdadeiro sucessor do desktop Linux clássico. A aposta do Mint não só salvou a distro, mas jogou ela para o topo do ranking de popularidade. A história do Cinnamon prova que, às vezes, inovar não é inventar, mas sim aperfeiçoar aquilo que as pessoas já amam. Além dessas, pessoal, uma outra distro também resolveu inventar seu próprio ambiente. No caso, o Elementary OS criou o Pantheon. Longe da briga entre o tradicional e o moderno, outro grupo de desenvolvedores tinha uma obsessão diferente: o design. Para a equipe do Elementary OS, o problema do Linux não era a falta de função, mas o polimento e a consistência. Eles olhavam para o mundo Apple, onde tudo é projetado com harmonia, e se perguntavam: por que não podemos ter isso no software livre? O projeto começou em 2011, como um tema e alguns apps para o Ubuntu. Mas, para alcançar a visão de uma experiência perfeita, eles precisavam de controle total. Precisavam construir seu próprio desktop. E assim nasceu o Pantheon. Lançado com o Elementary OS Luna em 2012, ele era escrito em Vala, usando GTK. Era rápido, leve e era bonito. A filosofia era clara: minimalismo e consistência. A inspiração no macOS era óbvia: um docking baixo e um painel transparente no topo, mas com uma identidade própria. O Pantheon é um ecossistema. Tudo é feito para funcionar junto. O sistema vem com seus próprios apps: navegador, e-mail, calendário, gerenciador de arquivos, todos têm a mesma cara. Mas essa busca pela perfeição teve um custo. Por padrão, não há ícones na área de trabalho. As janelas não têm o botão de minimizar, te incentivando a usar a área de trabalho virtual. Para a galera do Linux que ama personalizar tudo, isso parece um tanto arrogância. Mas para os fãs do Elementary, esse é justamente o ponto. Ao tomar decisões firmes, a equipe garante uma experiência limpa e consistente, perfeita para quem quer um sistema que seja simples e elegante. Além dessas, pessoal, tem uma distro que é muito famosa por ter criado seu próprio ambiente. Estamos falando do Deepin. Recentemente eu fiz um vídeo sobre ele, inclusive falando um pouco mal dessa distro, que eu achei ela uma certa frustração, mas tudo bem, esse vídeo não é sobre isso. Esse vídeo é sobre o DDE, ou Deepin Desktop Environment. Enquanto a maior parte dos softwares em Linux vinha da Europa e da América do Norte, uma surpresa estava se formando na China. A distribuição Deepin começou a ganhar fama mundial, não por sua base técnica, mas pela sua aparência. O responsável por isso, como já citado, é o DDE. Ele foi criado com o único objetivo: ser o desktop mais bonito do mundo Linux. E talvez ele tenha conseguido. Com a estética moderna, animações fluidas e transparências, ele parece algo saído de um filme. Além disso, ele é muito funcional. Uma das suas ideias é o painel de controle, que desliza da lateral direita e organiza todas as configurações de um jeito limpo e acessível, quase como um celular. Porém, o seu desempenho, principalmente em máquinas medianas para baixo, é terrível. Ele não agrada a boa parte dos usuários. Por isso, a distro nunca foi tão para frente quanto outros. Mas, pessoal, quando falamos em equilíbrio, temos o Bud, no Solus. No meio das interfaces que eram muito tradicionais ou muito modernas, surgiu espaço para o Bud. Ele queria usar tecnologias modernas do GNOME, mas de um jeito simples, elegante e familiar. O Bud foi criado para ser a cara da distribuição Solus, um sistema construído do zero. A filosofia era pragmática. À primeira vista, o Bud parece normal. Um painel, um menu de apps, uma bandeja do sistema, mas o segredo está nos detalhes. A grande inovação do Bud é o Heaven, uma barra lateral que junta as notificações, controles rápidos, widgets, tudo em um só lugar. Com um clique você tem acesso a tudo, sem atrapalhar o que está fazendo. Ele permite uma personalização, mas sem exageros.
Você pode ajustar temas, ícones e o painel, facilmente, sem se perder em milhões de opções. É uma das características mais elogiadas é a eficiência. O Bud é incrivelmente leve e ágil, sendo uma ótima escolha tanto para computadores novos quanto para máquinas antigas. Depois que seu criador saiu do projeto, o desenvolvimento do Bud foi assumido pela comunidade, garantindo que ele continuasse vivo, não só nos solos, mas em discos como o Ubuntu Bud e o Manjaro. O Bud encontrou seu lugar como uma escolha inteligente para quem quer um desktop moderno que não atrapalhe o usuário e simplesmente funcione. E pessoal, nossa última interface é o Cosmic, mas antes disso, tem um pequeno jabá para fazer. Se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e também um comentário do que você está achando do vídeo. Isso é muito importante para o engajamento. Além disso, recentemente eu abri a área de membros aqui no canal. Você pode se tornar membro e ter vídeos de forma antecipada, além de poder assistir ao documentário completo da história do Linux, de 1 hora. É isso aí, pessoal, segue com o vídeo. O exemplo mais recente e empolgante vem da System76, uma empresa americana que vende computadores com Linux. A distro deles, o Pop! OS, virou a queridinha de desenvolvedores e gamers. No início, o Pop! OS usava GNOME modificado, mas assim como outros, a equipe da 76 sentiu que estava limitada. Eles queriam mais desempenho e a liberdade de inovar sem pedir permissão. A solução foi construir seu próprio desktop environment, do zero. Dessa vez, escrito em Rust. A escolha do Rust é estratégica. A linguagem é famosa por criar softwares rápidos, seguros e estáveis. Com isso, a System76 quer criar o desktop mais confiável do mercado. E o Cosmic não é um fork do GNOME, é um projeto 100% novo, com seu próprio compositor, seu próprio kit de ferramentas e seus próprios aplicativos. Talvez, pessoal, que o Cosmic represente a próxima geração de desktops, que ainda vai chegar. Eu, pessoalmente, troquei o Pop! OS pelo Zorin justamente nessa entrada do Cosmic. Eu não gostei muito dele. Além de estar tendo outros problemas pequenos, o Cosmic de fato não me agradou muito. Então eu preferi já experimentar o Zorin, que eu estava de olho. Mas usei o Pop! OS por uns 5 anos. Talvez eu volte para ele algum dia, quando o Cosmic estiver mais estável. A comunidade tem me falado que o Cosmic está ficando mais estável. Mas por enquanto, eu não quero ser um beta teste de distro. Eu quero apenas algo que funcione. Então o Zorin já me entrega isso. E bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Peço, por favor, que deixe seu like, se inscreva no canal. E até a próxima. Valeu!